É muito bom estar com vocês novamente, dando sequência então ao PET, Plano de Estudo Tutorado de Geografia, segunda semana então. E vejam que o nosso tema é urbanização e relações econômicas. Vamos falar de economia, uma palavra tão falada, tão citada no nosso cotidiano. Economia, um conjunto de atividades e produções humanas e que geralmente resultam em bem econômico. É bem simples. E nós vamos pensar então que a economia ela é muito ampla. Tem muita atividade que o ser humano faz. E por isso foi necessário que ela se dividisse em 3 setores para que facilite nosso entendimento. A economia está presente em todo lugar. Pode ser a economia do nosso país, a economia de um país, ou a economia de um estado, ou mesmo a economia de um município. Mas já que ela é dividida em 3 setores, vamos identificar qual seria o setor primário. O próprio nome já está dizendo, ele é a base para os demais. É aqui que o ser humano consegue a matéria-prima, aquilo que ele vai utilizar nos outros 2 setores. E no setor primário estão a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Os 3 vão gerar então a matéria-prima. No caso da agricultura e da pecuária, existe uma maior participação do ser humano. Ele produz, ele cuida, ele vai garantir que a produção seja melhor, de melhor qualidade, de maior quantidade. No caso do extrativismo, a natureza já fornece pronto, como o extrativismo vegetal, a madeira, ou mesmo o extrativismo mineral, o ouro, o diamante, o petróleo, né? Aí no caso também temos o carvão mineral. Então esse já é o extrativismo. Todos eles, então, gerando matéria-prima para o ser humano utilizar. Lá na agricultura nós temos, por exemplo, o algodão, né, que vai ser tão utilizado no vestuário, ou mesmo tantos alimentos, praticamente todos os alimentos, a origem deles, a produção é lá na agricultura, a pecuária que nos fornece carne, leite e mesmo o couro também para o vestuário. Então esse é o setor primário. Só associar com matéria-prima. O setor secundário é exatamente a sequência. Se o ser humano tem a matéria-prima, agora ele transforma essa matéria-prima em um bem de consumo, em um outro produto. Isso é o setor secundário quem faz. Portanto, todas as indústrias são o setor secundário. Não importa sejam aquelas enormes indústrias, ou as médias, ou até mesmo as pequenas. E até aquele pequeno artesão, geralmente com seus trabalhos manuais, também está presente no setor secundário. A transformação, então, da matéria-prima em um outro bem de consumo. Agora imagine você, esse produto industrializado, esse produto finalizado, qual a próxima etapa do processo? Comércio. Portanto, o comércio está no setor terciário, né? O último dos 3 setores. Então todo o comércio, e quantas pessoas trabalham no comércio? Desde a área de transportes até esse produto sair das fábricas, chegar na loja, no supermercado e depois ir para a casa da gente. Quantas pessoas envolvidas nesse processo todo? Então o comércio está no setor terciário. Mas não só o comércio. E aí é que está. Grande parte do setor terciário se encontra na prestação de serviços. Todos os serviços oferecidos por uma sociedade, isso é a prestação de serviços. E ela também está no setor terciário. Eu, por exemplo, trabalho no setor terciário, educação. Então, todos os envolvidos na educação estão no setor terciário. Por exemplo, também temos a saúde, hospitais, farmácias, postos de saúde, setor terciário, prestam um serviço para a sociedade. Um advogado, como está dizendo aqui no texto. Então, todos os prestadores de serviço estão no setor terciário. E esse texto ele finaliza falando sobre o turismo. Como que o turismo também movimenta a economia? Quantas empresas são necessárias para o turismo funcionar? Cerca de 50. Para dar atendimento de qualidade a esse turista, hotelaria, alimentação, passeios, ou, por exemplo, o turismo de negócios, também bastante comum no mundo. Então, o turismo também movimenta muito a economia e ele também está no setor terciário. Toda a prestação de serviços está no setor terciário. No finalzinho aqui, então, nós temos um link do YouTube. É muito importante que vocês cliquem nesse link e assistam esse pequeno vídeo, que ele vai dar também aí mais informações a respeito dos 3 setores, ok? Assunto muito fácil, não é mesmo? A população de qualquer país, então, ela tem que trabalhar num desses setores. No Brasil, assim como os demais países emergentes e que estão se desenvolvendo, é comum que as pessoas hoje já não estejam tanto no setor primário e mais no secundário e principalmente no terciário, ok? Mão na massa, como diz aqui a apostila, vamos ver a atividade 1.
Atividade 1 conta um pouquinho dessa situação das pessoas que estão trabalhando em cada um dos setores. E aí vem a pergunta A. Observe que está dizendo aqui que nos Estados Unidos, 80% da população está no setor terciário. Grande maioria no setor terciário, ok? Que seriam aí as áreas do serviço e do comércio, que é uma realidade dos países ricos. Quanto mais rico for um país, mais as pessoas trabalham no setor terciário. E as pessoas que trabalham são chamadas de PEA, população economicamente ativa. Pergunta da letra A. Como está a realidade brasileira? Como que o brasileiro está dividido? No setor primário, secundário e terciário. Quantas pessoas ou qual a porcentagem em cada um deles? E na letra B, que tem a ver com essa questão que eu comentei dos Estados Unidos, por que quanto mais rico é um país, mais as pessoas trabalham no setor terciário? Analisam e escrevam aí na letra B. Para respondermos a 2 e a 3, vamos observar esse gráfico. Bem importante isso. Como é a evolução da PEA brasileira no decorrer desses últimos anos? A barra verde são as pessoas que trabalham no setor primário. E você percebe aí a laranja no setor secundário, as amarelas no setor terciário. Observem como as pessoas que trabalhavam no setor primário, como que isso foi acontecendo, até chegar em 2006. Olha o setor primário do Brasil, o que aconteceu com ele. Em compensação, o terciário e o secundário. Perceberam? Exatamente o que diz aí na pergunta 2. Como se comportou ao longo desses 70 anos os trabalhadores do setor primário? O que aconteceu com o setor primário brasileiro nesses 70 anos? É a atividade 2. E na atividade 3, o que aconteceu com o setor terciário, as amarelas? Vocês vão explicar o que foi acontecendo no decorrer dessas décadas. Então, atividade 2 e 3. Atividade 4, vamos pensar um pouquinho na nossa cidade de Cabo Verde. Vocês vão fazer uma pesquisa aí na letra A, como a população de Cabo Verde está dividida. É um pouco diferente do que acontece no geral aqui do Brasil, porque nós temos um setor primário maior. As pessoas em Cabo Verde, a maioria, depende da zona rural, depende, por exemplo, do café. Então vocês vão pesquisar como está dividida a população de Cabo Verde nos 3 setores da economia. Na letra B, você vai entrevistar familiares e perguntar onde que eles trabalham, se é no setor primário, secundário e terciário. E vão registrar aí na letra B. Na letra C, existe trabalho informal no Brasil? O que seria o trabalho informal? Sem carteira assinada, por exemplo. E esse tipo de trabalho, ele pertence a qual setor da economia? E vamos então encerrando na atividade 5, que é muito fácil também. Observem 2 anúncios de emprego e vocês vão apenas dizer esse primeiro anúncio. Ele refere a qual daqueles setores da economia. E o segundo anúncio, esse aqui da direita, qual setor da economia ele é? Só analisar o assunto dessa vaga de emprego e dizer a qual setor da economia pertence cada uma delas. Muito fácil, né? Qualquer dúvida, é só chamar. Até mais.